Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre o último romance publicado pela Jane Austen, também o último romance que faltava para eu ler, que é aqui Persuasão. Ele foi publicado em 1817, poucos meses depois da morte da autora. Então é um livro publicado póstumamente, mas a Jane Austen já tinha deixado ele finalizado, tá? Então é o último romance finalizado mesmo pela Jane Austen, é esse daqui. Eu li por causa do meu desafio 50 antes dos 50. Não sei se você já me acompanha há algum tempo ou não, mas eu tô fazendo um desafio aí que é para ler 50 livros antes dos 50 anos. Lógico que eu não quero ler só 50 livros até os 50 anos, pretendo ler muito mais. Quando eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tenho 37 anos, então tenho bastante tempo pela frente, mas eu elenquei ali 50 livros que eu quero que sejam lidos até os meus 50 anos. Vou deixar o vídeo do desafio aqui embaixo, porque eu não sei se você já assistiu. No vídeo eu falo todos os 50 livros que eu quero ler. Falo rapidamente, é lógico, né? Mas mostro todos os livros que eu quero ler. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito, inclusive já te convido para se inscrever aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para mim. Aqui a gente fala exclusivamente de literatura, então você vai encontrar resenhas, listas, vai encontrar papos sobre literatura de forma geral, um pouquinho de teoria literária aqui e ali, que eu gosto de às vezes falar alguma coisa de teoria com vocês. Eu conto histórias sobre livros, sobre autores, então fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar e não deixe de se inscrever, porque a sua inscrição é realmente muito importante para mim, tá joia? E eu vou deixar linkado também o vlog que eu fiz da primeira leitura para esse desafio. Enfim, já contei toda a tour que foi até eu sortear esse livro aqui lá no desafio. Eu li um livro, aí desisti de outro, aí sorteei de novo. Não vou ficar me repetindo aqui. Me segue no Instagram. O link do Instagram também tá aqui na descrição. Que lá no Instagram eu conto mais esse dia a dia para vocês lá através dos stories, tá? Fato é que sorteei este livro aqui e acabou sendo a minha segunda leitura do desafio 50 antes dos 50. Gostei bastante, tem algumas observações a fazer, porque realmente é um livro que ele é diferente dos outros livros da Jane Austen. Eu já tinha ouvido falar isso e agora eu pude confirmar, por vários motivos que eu vou conversar com vocês aqui nessa resenha, mas antes vamos aqui a uma breve sinopse sem spoiler. Pode ficar sossegado que aqui eu não dou spoiler nas resenhas. Então, aqui em Persuasão, a gente tem a protagonista, que é a Anne Elliot, que ela é filha de um homem chamado Walter, que é insuportável, e ela tem duas irmãs também insuportáveis. Coitada da Anne, a gente já fica com dó logo no início. Essas duas irmãs, ela tem uma irmã mais velha, que é muito arrogante, e ela tem uma irmã mais nova, que é muito frívola. Então, a Anne, ela é meio que a voz da razão ali dentro daquela família, né? E também aquela figura da menina mais deixada de lado, sabe? Aquela coisa toda tem envolvida aqui na construção dessa família. Enfim, a Anne, há uns 7 ou 8 anos atrás, agora eu não me recordo muito bem se 7 ou 8, mas por aí, ela foi apaixonada por um rapaz chamado Frederick, e o Frederick também era apaixonado pela Anne. Ele queria se casar com ela, mas ela foi persuadida, aí você já viu o título aqui, ela foi persuadida a não se casar com ele, porque não seria bom para ela, não seria bom para ele. E quem foi a principal responsável por essa persuasão foi uma moça chamada Lady Russell, que é como se fosse uma figura materna, porque a mãe da Anne já faleceu há algum tempo, então essa Lady Russell é como se fosse uma figura materna para Anne aqui na história, né? E por N motivos, a Lady Russell não faz isso por maldade, ela realmente acredita que não é o melhor para Anne, e a Anne acaba tomando essa decisão de se afastar do Frederick. Ok, passam-se esses 7 ou 8 anos aí, e é quando a nossa história começa. A gente vai ver a volta do Frederick ali para o lugar que a Anne mora. O Frederick agora, ele é o Capitão Wentworth. E aí, a Anne vai ter que lidar com os conflitos dentro dela de sentimentos, né? Quando ela volta a conviver com o Frederick. Só que agora parece ser tarde demais para eles, né? E aí nós vamos acompanhando aquela vida ali provinciana, típica das histórias da Jane Austen.
e personagens que vão entrando e saindo, os bailes, as festinhas, as reuniões. Vai ter um outro rapaz que vai aparecer aqui na trama, que pode significar uma chance, uma segunda chance de amar aqui para Anne. E a gente vai vendo como que essas histórias desses personagens vão se entrelaçando e vão trazendo as mensagens ali que Jane Austen quer trazer pra gente. É uma história muito linear, assim, não é uma história cheia de emoções, não é uma história super engraçada, como a gente vê em outras histórias da Jane Austen, né? Mas é uma história que ela, de fato, ela tem um tom mais sério do que os outros livros da Jane Austen, mas que ela tem, sim, aquela coisa de passar uma mensagem para o leitor, de fato, ensinar alguma coisa para o leitor, que também é típico das histórias da Jane Austen. Tá, mas por que eu falei que é um livro que é, de fato, diferente dos outros livros da Jane Austen? Primeiro, porque ele é um livro bem mais maduro do que os outros, o que não é à toa, né, já que foi o último romance publicado por ela. E ele também tem um tom menos otimista do que os outros. Eu não diria que tem um tom pessimista, tá? Mas tem um tom menos otimista do que os outros. Eu senti menos aquela alegria, como eu falei da Jane Austen, aquela ironia que traz uma graça para as histórias dela. Eu não vejo isso tão presente aqui. Existe a ironia, só que de uma forma mais séria, de uma forma... É mais um sarcasmo do que uma ironia, sabe? De fato, é aquelas pequenas críticas com relação à sociedade, ao comportamento das pessoas, as hipocrisias aqui, só que feita de uma forma menos... que não é tão bem humorada como nos outros livros da autora, que é talvez o que eu mais goste, assim, se bem que é difícil falar o que eu mais gosto na escrita da Austen, mas é uma das coisas que eu mais gosto, essa ironia meio palhaça, assim, que às vezes ela coloca até lá pro escracho mesmo. Aqui não, aqui é uma narrativa mais séria, é uma narrativa bem mais sóbria do que as outras narrativas dela. E eu acho que foi até legal eu ter deixado ele por último, de fato, para eu conseguir sentir mesmo essa diferença que depois que a gente conhece os outros livros da Jane Austen e vai ler Persuasão, é uma diferença muito clara. Uma outra diferença que eu senti aqui em Persuasão é com relação à forma que a autora coloca as críticas dela. Eu acho que nos outros romances ela traz uma crítica social mais acentuada. Aqui é uma crítica mais ao indivíduo, a questões mais intrínsecas a cada um de nós, sabe? Questões mais emocionais, mais até filosóficas, né? De como a gente toma as nossas decisões, como a gente influencia nas decisões do outro, e naquela coisa assim, na hora que a gente deita a cabeça no travesseiro, é a gente que vai ter que lidar com as nossas alegrias e com as nossas frustrações, e é importante pensar sobre isso. Eu fiquei pensando, e aí sou eu, tá? Pensando se talvez não é... Porque quando a Jane escreveu esse livro aqui, ela já estava doente. E talvez essas reflexões sobre a vida, sobre desperdiçar a vida, às vezes fazendo uma coisa que você não queria fazer, mas para atender às necessidades ou às expectativas de outras pessoas. Eu acho que tem muito disso aqui nesse livro. Então, por exemplo, a gente pega a personagem principal, o próprio título, né? Que é Persuasão, que tem totalmente a ver com a protagonista aqui da história. Esse livro nem... o título... o título provisório lá nos manuscritos estava como Os Eliots, porque é a família aqui, os Eliots, né? Só que na hora de ser publicado, acabaram optando por publicar como Persuasão, porque toda a história gira em torno dessa persuasão que a Anne sofreu para não se casar com Frederick, e as consequências dessa persuasão na vida dela e das outras pessoas ao redor dela, principalmente do Frederick ali também, né? Porque eu acho que o livro discute duas coisas aqui, que são discussões que não são de cunho social. Eu não sinto que a autora coloca que a sociedade obrigou a Anne a fazer tal coisa. Não. Eu sinto que é uma pessoa influenciando na vida da outra, mas não por um motivo social, por um motivo pessoal, por um cuidado que às vezes você acha que está tendo com a outra pessoa, mas na verdade você está se intrometendo num lugar ali da vida daquela pessoa que você não deveria se intrometer. Então tem essas duas questões, tanto a questão
questão sobre persuadir, como a questão sobre ser persuadido. Então, quando você vai persuadir uma pessoa a fazer alguma coisa, porque fica muito claro aqui no texto que a Anne foi persuadida a não se casar com Frederick, né? Por mais que ela tente se convencer que foi o melhor a ser feito, a gente entende no subtexto aqui do livro que ela não acha de fato que foi o melhor a se fazer. Foi uma decisão que não foi dela, né? Então ela foi de fato persuadida. E quando você vai persuadir uma pessoa, você precisa pensar que você está influenciando diretamente nas consequências que aquela pessoa ali vai ter que suportar. Quando você convence o outro a fazer algo a partir da sua opinião, quem vai sofrer as consequências não é você, é o outro. E você tem que ter responsabilidade com isso, né? Porque você persuadir uma pessoa é meio que impor a sua visão de mundo para o outro, só que às vezes não é a mesma visão de mundo. E isso é uma coisa séria, que muitas vezes a gente fala de se intrometer na vida, não vai se intrometer na vida do outro, tem muito disso em família, né? O filho casa e aí os pais querem se intrometer na vida do filho e tal. E não é uma questão de individualismo, é uma questão de que quem vai lidar com as consequências da própria vida somos nós, né? Então, quando a gente impõe uma visão de mundo nossa para outra pessoa, a gente está impondo consequências para aquela pessoa ali a partir das nossas escolhas e não daquela pessoa. Você consegue compreender? E aí vem o lance de ser persuadido, você deixar que outras pessoas tomem decisões na sua própria vida. E eu não estou falando aqui sobre escutar opiniões, tá, gente? Escutar opiniões é muito válido, sopesar essas opiniões, porque às vezes uma pessoa que está fora da situação consegue enxergar ela de forma mais ampla, né? Mas a decisão tem que ser sua no final das contas, sobre a sua vida, porque quem vai lidar com as consequências é você. E eu acho que essa é a discussão principal aqui do livro. É sobre persuadir e ser persuadido, que é uma discussão muito mais pessoal do que uma discussão social. E nisso esse livro se difere muito dos outros, porque os outros romances da Jane Austen têm também essas reflexões pessoais, mas eu vejo muito mais crítica social neles do que aqui em Persuasão. Outra característica que Persuasão tem, que os outros romances não têm, que diferencia esse livro dos outros, como eu falei, é a questão dele não ser um livro que tem muitas partes engraçadinhas, sabe? Nos outros romances da Jane Austen sempre tem aquela gracinha, aquela leveza, aquela... Sabe quando a gente lê um livro com um sorrisinho no rosto? Aqui em Persuasão, em momento nenhum, tem o sorrisinho no rosto. É toda uma narrativa realmente muito mais séria, muito mais contida mesmo. Então, por exemplo, não vai ter lá aqueles gracejos que tem em Razão e Sensibilidade, por exemplo, até mesmo em Orgulho e Preconceito, né? Que tem aquela gracinha ali no meio. Não tem, muito menos se a gente for comparar com a Abadia de Northanger, que é praticamente uma caricatura dos romances góticos ali, e é uma coisa bem escrachada ali, aquele livro, né? Aí que é muito diferente desse daqui, não tem nada daquela coisa assim, escandalosa e exagerada que tem lá em Abadia de Northanger. Tá muito longe aqui de Persuasão. Até o livro que eu acho que pode ter um pouco mais a ver, que é Mansfield Park, que é o meu livro preferido da Jane Austen. Mas assim, as protagonistas até se parecem um pouco, no sentido de que elas são mais sérias, elas são mais contidas mesmo, elas são mais... eu acho que as protagonistas dão o tom mesmo da narrativa, né? E tanto a Fanny lá de Mansfield Park como aqui a Anne, elas são mulheres mais sérias, tem aquela coisa da mocinha submissa, sabe? Que aceita tudo dos outros, assim, e não tem aparentemente as rédeas da própria vida, mas depois elas mostram que elas vão tomar essas rédeas. Tem esse percurso parecido aqui das duas protagonistas, mas mesmo assim, eu acho que Mansfield Park tem uma leveza que Persuasão não tem. E é, inclusive, uma coisa que eu acho que falta aqui, se eu posso fazer uma crítica aqui à Persuasão, é a falta dessa leveza. Eu senti falta de um sorrisinho no rosto. Não precisa ser aquela coisa super engraçada, igual em Emma, né, que é outro romance que eu adoro, da Jane Austen, que eu, pelo menos, vários momentos achei engraçado e ria. Aqui não tem isso. Eu senti uma narrativa muito dura,
que também é muito diferente do que eu estava acostumada a ver em Jane Austen. E, enfim, não é uma coisa que me agradou tanto assim, mas é lógico, não me fez desgostar do livro de uma forma geral. Só uma característica que eu prefiro a leveza das outras obras. E aí eu vou concluir minha resenha com as minhas impressões finais da leitura aqui de Persuasão. É um livro com cara de Jane Austen, não parece que a gente está lendo outro autor, não é tão diferente assim a esse ponto, né? Mas falta um pouco daquela leveza, ele não é um livro tão brilhante, sabe, como os outros. Brilhante não no sentido de escrita, brilhante no sentido de leve, de radiante, sabe? Aquela narrativa. É até uma característica que eu gosto muito na Jane Austen, que é o fato dela passar as reflexões dela de uma forma bem-humorada, de uma forma leve, tanto que muita gente confunde os livros da Jane Austen com romances bobinhos, água com açúcar, e não são, né, na verdade. Basta você enxergar ali o livro de forma mais atenta que você vai perceber que as mensagens, as reflexões estão ali, são livros profundos. Só que ela traz essa profundidade através de uma narrativa muito leve, como quem não quer nada, então as pessoas confundem, né? Falam que são livros bobinhos e tão longe de ser livros bobinhos. Esse daqui não tem toda essa leveza, ele é um livro mais sério, que vai discutir as questões de forma mais séria e mais direta. Eu particularmente prefiro que a Jane Austen mais radiante, né? Mas não significa que eu não tenha gostado aqui de Persuasão. Eu gostei muito, sim. Eu sei que é o livro preferido de muita gente aí e eu super recomendo a leitura. É Jane Austen. Jane Austen é magnífica de qualquer forma, né? Então, gostei muito dessa leitura. Ele só não virou um preferido, tá? Mas eu gostei muito e super recomendo aqui a leitura para vocês. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários se você notou essas diferenças, se você também acha que é um livro diferente dos outros, o que você pensa sobre ele, que eu quero saber, tá? Fiquei curiosa aqui para saber a opinião das pessoas sobre esse livro. Um beijo e até o próximo vídeo.